Câmera não. Tá, esquece ela, né? Olá, pessoal do Podcast L. Hoje temos o prazer de receber a Cláudia, nossa excelentíssima secretária de Educação. Está como secretária de Educação, mas é uma pessoa que contribui com a pedagogia, com as letras aí durante muitos e muitos anos. E vai contar um pouco da história dela para nós. Seja bem-vindo, Cláudia. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, principalmente que é uma família querida, que eu já conhecia, né, e é uma oportunidade também para que as pessoas me conheçam melhor. Sim. Eu achei a ideia muito bacana, por isso que eu estou aqui, aceitei o convite e estou aqui à disposição de vocês. Cláudia, para te conhecer melhor, fala de onde você veio, né? Você contou pra gente aqui em off, né, dos seus pais, da história maravilhosa que é de superação a todo momento, né? Conta um pouco pra gente sobre isso. Sim, eu nasci em Belo Horizonte, sou a terceira filha de uma família de 3 filhos. Tive o prazer de nascer, né, numa família maravilhosa, sou filha do Antônio Cardoso, né, mais conhecido como Tunico da Livropel, e da Maria José. Vim para Pedro Leopoldo, né? Na verdade, vim para Pedro Leopoldo com 1 mês. Me sinto filha de Pedro Leopoldo. Também tive a grata alegria de receber o título de cidadania honorária, né? Então, mais Pedro Leopoldense ainda fiquei. Sou educadora há 36 anos. Eu brincava com eles aqui que não sei se eu escolhi a educação, se foi a educação que me escolheu, mas gosto do que faz, amo a educação. Também, se eu não gostasse, eu não conseguiria estar na educação há 36 anos, não é? E hoje estou atualmente, né, respondendo pela pasta da educação do município, um trabalho de muita responsabilidade, um trabalho que eu gosto, principalmente quando eu penso no nosso aluno lá na ponta. O resultado final. E todo o nosso trabalho é para gerar um resultado positivo para os alunos pedro-leopoldenses. Que maravilha. Do município, né? E com certeza contribuindo diretamente com a nossa sociedade, né? Se tem uma boa educação, temos intenção de ter pessoas melhores dentro da sociedade, melhores oportunidades, né? E Cláudia, você falou que seu pai sempre trabalhou nessa área, no final das contas, né? Então você nasceu no meio dos livros e dos cadernos, né? Nasci no meio dos livros, dos cadernos, das revistas. Isso te influenciou a seguir essa carreira? Eu acho que não foi bem assim. Não, eu acho que não. Na verdade, assim, nós não tínhamos muita opção dentro de Pedro Leopoldo. Nós tínhamos 3 cursos que eram do ensino médio, nível de ensino médio. Era química, era contabilidade e magistério. Eu tinha vontade de ser professora, né? E os testes vocacionais que a gente fazia sempre, no meu caminho era sempre professora, sempre alguma coisa que lidasse com pessoas. Aí eu não queria contabilidade, química também não era minha área, e resolvi fazer o magistério. Antes de formar o magistério, eu já estava trabalhando como professora. Comecei a trabalhar com 17 anos como professora e a minha vida na carreira foi seguindo. Eu tive muitas oportunidades de aprendizado, porque eu acho que para você, qualquer coisa que você faz, a base é muito importante. Eu tive pessoas em minha vida que me influenciaram bastante também, né? Porque a gente se forma de acordo com o profissional que você conhece, quando você vai fazer o estágio, né? Eu, antes de ser, eu fui professora, eu fui coordenadora, né? Fui supervisora, fui orientadora, fui diretora, vice-diretora. Então, muitas pessoas passaram pela minha vida e me ensinaram muitas coisas. Se você vai na primeira oportunidade, vamos dizer assim, leva um não ou leva um esbarrão, você desiste completamente daquilo que você gosta. E até porque eu não teria bagagem suficiente, né? Hoje eu falo, quando eu converso com o professor, eu falo de um lugar que eu conheço. Quando eu converso com o diretor de escola, eu falo de um lugar que eu conheço. Sim, você já passou por aquilo, né? Por aquilo. Você já vivenciou toda a situação. E a minha formação se deu aí, né? Muito mais do que a formação da faculdade. Porque a faculdade dá a gente a teoria, mas a prática é só quando você está lá, no chão de escola,
né? E eu vim do chão de escola, verdade. tenho muito orgulho disso, eu vim do chão de escola. Você sofreu, né? Não foi fácil não, viu, gente? Eu comecei, a minha primeira escola foi em Matozinhos. Eu saía do Colégio Imaculada Conceição, pegava a marmita na loja do meu pai, corria até o ponto de ônibus com a marmita debaixo do braço, para pegar o lotação até Matozinhos, e almoçava lá. Quando eu chegava, certamente minha comida já era um mexido, né, gente? Porque eu já tinha sacudido a comida toda. Não podia levar a sopa, né? Não podia levar sopa, porque eu não chegava lá em Matozinhos. E aí depois passei no concurso da prefeitura, trabalhei na prefeitura 14 anos, exonerei meus 2 cargos efetivos para viver uma nova experiência, e aí fui para o sistema FIENG, né? Trabalhei no SES durante 15 anos, e agora retornei para a prefeitura, para a Secretaria de Educação. Então, nesse meio tempo, eu posso dizer que eu trabalhei em escola particular também, escola de educação especial, a PAI. Então, você conseguiu viver todas as áreas, vamos dizer assim, da educação. Sim. No geral, né? E eu vou contar para você que o mais interessante é que, quando eu fiz meus cursos, eu fiz orientação, supervisão, fiz inspeção, eu não fiz administração escolar, porque eu não ia ser diretora. Você não queria? Não queria, não fazia parte dos meus planos, né? Então eu não queria ser diretora, eu não fiz. E aí, onde é que eu fui parar? Você não queria ser diretora, mas que a diretora queria que você fosse um dia, né? Estava nos planos, né? De Deus, que é muito maior que o nosso. Né? Porque eu falo muito que educação é missão. Né? É missão. Porque nós temos em nossas mãos vidas. Isso. Né? Nós é que abrimos o leque, né, do mundo para o nosso aluno. Hoje, a informação está muito fácil, porque você vai na internet, você vai no Google, você acha todo tipo de informação. Mas o que você faz com essa informação que você encontrou lá? Quem que vai te ajudar da direção? É a escola, é o professor. E professor é muito mais, na minha opinião, do que simplesmente lecionar, passar dever, né? Sim. O motivar a pessoa a querer algo a mais, as experiências passadas, né? Sim. Isso a gente educa também. Né? Eu falo que educação, ela é da família. Os valores, quem ensina é família. Mas a escola ajuda muito, porque as vivências dentro da escola que o aluno passa por elas são muito importantes. E se tem um problema, por exemplo, em casa, geralmente esse problema vai estourar lá dentro da escola. Sim. É nas nossas mãos. E aí a gente é que vai, né, ajudar esse aluno numa direção, ou indicar um profissional, porque às vezes a gente não é o profissional indicado. Sim. Não é? A gente tem um curso de pedagogia, mas você não tem um curso de psicologia, você tem psicologia da vida. Não é? Todo mundo é meio psicólogo. Meio psicólogo, né? Médico, psicólogo, todo mundo tem um pouquinho. Cientista. Isso. E é mesmo porque muitas vezes os próprios pais, muitas vezes, não sabem lidar com os filhos que têm, né? Sim. E aí, muitas vezes, o educador consegue sentir melhor isso. Infelizmente, hoje as nossas famílias têm o pai e a mãe vivem mais tempo no trabalho, muitas vezes, do que em casa, né? Pelas necessidades do dia a dia. Não precisa nem falar. E muitas vezes não tem como acompanhar, muitas vezes, esses filhos. E ele vai passar mais tempo na escola. E aí é lá na escola que, às vezes, o problema aparece. Que, às vezes, a família não conseguiu perceber e a escola percebeu. Então, essa é a importância do grande professor, né? Não é simplesmente, vou entrar pelo salário. Não. Se não gostar do que faz, se não amar a educação, não dá conta. Ele não fica. Você falou com a gente, você tem 36 anos já nessa área, né? Você acha que você teve fases mais difíceis? Como é que você vê a educação hoje? No geral. Eu vou dizer para vocês que educação a gente tem fase difícil toda vez. A fase difícil é só o início e o fim, né? Só o início e o fim, isso. Porque, assim, cada dia você tem uma surpresa diferente. Educação, a gente não encaixota tudo e caminha assim, olha, não tem uma organização. Todo dia você tem uma vivência diferente, você tem um fato novo, né? Confesso para vocês que teve muitas vezes que eu tive vontade de pegar minha bolsa, pôr debaixo do braço. Agora eu vou embora, agora eu não aguento mais, não. Não dou conta mais, não. Mas aí, já inventou novela demais agora. Nada como um dia após o outro, como a noite no meio. Aí você volta de novo, os resultados positivos reanimam a gente,
quando você vê um aluno seu, né, vencer uma dificuldade, porque habilidades, gente, todos nós temos. Sim, sim. Só que o desenvolver essas habilidades é que é diferente de cada um. Talvez você saiba fazer alguma coisa que eu não sei, mas não significa que eu não possa aprender. Verdade. Não é? Só que eu vou aprender no meu tempo, você aprende no seu, cada um no seu tempo. E o que é prioridade, né? O que a pessoa vai priorizar, né? Sim. Se ela dá prioridade, aquilo muitas vezes vai conseguir muito mais rápido do que a gente imagina. A prioridade e também a habilidade, aquilo que é mais fácil para ela. Porque tem aluno, por exemplo, que ele gosta da área de humanas. Ele se dá muito bem na área de humanas. O outro já é mais a área de matemática, ciências. Então, cada um tem uma habilidade em alguma coisa. Agora, cabe a nós, educadores, né, fazer com que essas habilidades que não foram vencidas, elas sejam trabalhadas para que o aluno consiga vencer também essa habilidade, porque ele vai precisar de tudo isso na vida dele. Vai, verdade. Né? Não tem nada que a gente possa jogar fora. Você acha que a estrutura hoje é melhor para desenvolver as pessoas, esses alunos? E você falou mesmo, antes tinha poucas oportunidades, Sim, né? sim. Você acha que hoje a educação consegue trabalhar melhor isso? Por exemplo, vamos botar um exemplo, mesmo a escolinha que está lá no mais longe do centro de Pedro Leopoldo, como a que está bem ali do lado no centro, ela consegue enxergar bem esses alunos e trabalhar o potencial deles? Pois é, isso é um fato que, se a gente for olhar num fato histórico, a educação vem mudando muito, né? Mas ela ainda não mudou o suficiente, porque o nosso aluno, ele mudou muito mais. Evoluiu muito mais depressa. Muito mais depressa, né? Hoje nós temos depois dessa pandemia, então, a coisa ficou de louco, né? Justamente, precisamos de tecnologias, né? Porque o nosso aluno hoje, ele é tecnológico. Né? Então, assim, a formação do professor, ela não nos dá essa preparação. Então, nós é que temos que buscar. Nós é que temos que nos adequar a esse aluno que nós temos hoje. Ele é um aluno diferente. Ele não é o mesmo aluno que nós éramos, não. Não é verdade. Não é. Não é? Então, assim, eu acho que é um grande gargalo da educação. Começa na formação do professor. Essa formação é uma formação que me preocupa muito. Hoje eu tenho achado que a formação do professor, ela precisa ser mexida, né? Eu vejo que está carente de formação, porque eu fiz o magistério, né? Eu fiz pedagogia, mas antes da pedagogia eu fiz o magistério. E o magistério que eu fiz, ele me ensinou a cantar, fazer um planejamento, me ensinou a entender o que era objetivo, qual que era o objetivo da minha aula, ensinou várias coisas práticas que eu precisava para a sala de aula. Hoje, a formação dos professores, ela tem sido somente a pedagogia. E a pedagogia, principalmente da forma EAD, né, que é online, sim, sim. Ela não te dá essa formação. Então, quando o professor chega para assumir uma sala de aula, ele tem algumas deficiências que ele precisa vencer, que são essas, e também um grande gargalo da educação. Eu, enquanto pedagoga, né, de muitos anos de trabalho, eu percebo que aí está um grande gargalo. Porque nossos alunos hoje são outros. Né? E muito mais bem informados, sim. Né? Então, eles não cobram-se mais ainda das pessoas, sim, né? Sim, e a gente não pode ficar mais na mesmice. A gente tem que se reinventar, né? A gente tem que mudar os paradigmas, porque nós estamos em outro tempo. E os alunos exigem isso, no final das contas, né? Sim. Você controlar uma sala hoje com 35 alunos, cada um pensando numa coisa diferente, você tem querendo que ter uma algo habilidade diferente, grande. você tem que criar essa habilidade, né? Tem que criar essa habilidade. Então, quando você me falou aí da questão da pandemia, o professor, ele teve que se reinventar, porque ele não estava acostumado com a tecnologia, ele não estava acostumado a gravar vídeo. Não tinha nenhuma estrutura para isso, né? Não tinha. Nem estrutura tem. Não tinha. Quando você está numa escola particular, tem uma estrutura melhor, mas você imagina a nossa escola pública. Não, mas até as particulares capenhou, trabalhou e muito. Não, mas tiveram, eles tinham mais acesso à tecnologia. Verdade, mais acesso, sim, sim. Do que o nosso aluno, nosso professor da escola pública. Não, é. Né? E aí ele teve que se reinventar. Aí acabou a pandemia, voltando para a escola. Tem que Nós encontramos outro aluno. Né? O ano passado não foi um ano fácil para a educação. Acho que foi um dos mais difíceis, na verdade, da educação. Verdade. Você voltou com os meninos, tudo que estava ali
preso com ansiedade, a flor da pele. Sem limites, Exato. né? Eles não tinham rotina mais, perderam a rotina. Fora, né, gente? Porque o aluno, ele também vai integral em degrau. Então, aquele que ele perdeu vai fazer falta para ele lá na frente. Ele vai ter que dar um salto, né? Ele vai ter que pular. E se esse você trabalho, pula etapa, você queima alguma coisa. E esse trabalho é também do professor. Apesar que hoje o aluno é protagonista do seu aprendizado, mas o professor tem que dar a ele o suporte para que ele consiga ser o protagonista. Verdade. Hoje a gente preocupa muito com os alunos, no geral, acho que a maior parte da sociedade pensa assim, nos alunos de 13, 14 anos, nossos adolescentes. Mas eu vejo uma preocupação maior com os nossos pequenos, né? Qual a estrutura, você acha que a estrutura hoje nós temos para receber os nossos meninos? 4, 5, 6 anos, está começando agora, com uma novidade. Temos uma estrutura boa dentro da educação? No modo geral, nem só em Pedro Leopoldo. O que é fornecido para eles realmente é o que eles precisam para crescer? Tem alguma deficiência? O que você acha? Hoje, a educação ela tem a BNCC, né, que é o suporte que o professor tem para aquele caminho. O que é que nós vamos trabalhar com esse aluno que está aqui no primeiro período? O que é que nós vamos trabalhar com esse aluno? O que ele precisa saber para ele poder seguir, para ele caminhar? E a educação infantil, a grande preocupação é que ela é a base. É ali que o aluno começa o trabalho motor. Para antes dele aprender a escrever, ele tem que ter um trabalho motor, ele tem que conhecer o corpo, ele tem que ter um trabalho motor fino, ele tem que brincar com as mãos, ele tem que arrastar no chão, ele tem que rolar para que ele... Então, assim, eu estou indo no básico, bem lá no início. Né? Então, ele precisa disso tudo para ele poder vencer. E aí nós temos hoje, né, como sempre teve, vem mudando ao longo da caminhada, né, gente? Sim, sim. Mudam nomenclaturas, mudam... Né? A forma de trabalhar. Não quer dizer que a de hoje é mais certa do que ontem, e nem a de amanhã vai ser melhor do que a de hoje. É simplesmente evolução. Sim, mas eu vejo que tem muito material pedagógico excelente, que te dá um suporte, o suporte necessário que você precisa. Só precisa você pegar e ter coragem. Porque dá trabalho. Dá trabalho. Para você deixar, por exemplo, seu aluno mais livre, trabalhando, brincando, isso tudo dá trabalho. Mas a gente tem hoje muito material bacana. Eu tenho visitado agora, né, na secretaria, eu tenho a oportunidade de conhecer mais equipamentos, né? Eu fiz uma visita em Curitiba, numa empresa, e eu voltei assim, encantada. Eu queria trazer tudo de lá. Trazer para cá. Eu quero trazer tudo de lá para cá. Né? Laboratórios de matemática, de ciências, né? Coisas assim, práticas para o aluno mexer, para ele pôr a mão. Eu queria trazer tudo de lá, até as prateleiras deles, eu queria trazer, que eu fiquei assim, encantada. Eu diz até o adesivo da porta, dá para levar esse adesivo para mim? Eu queria trazer tudo. E por quê? Porque a gente está pensando no nosso aluno. Verdade. Né? A gente vem melhorando. Você vê lá e já imagina assim, nossa, aquela sala lá ia ficar maravilha, né? E tem muita tecnologia, gente, é muita coisa bacana. E a gente até adquiriu coisas novas para as escolas do município, brinquedos pedagógicos que as escolas estavam carentes. Sim. Há um bom tempo que as escolas estavam precisando, então a gente veio adquirindo. A gente adquiriu mobiliário, a gente adquiriu parquinhos novos para os meninos, porque, gente, a educação a gente aprende brincando. Os conteúdos você aprende brincando. Tem que ser prazeroso, senão não volta, senão não entra na cabeça, né? Então, muitas vezes o pai, principalmente nós estamos falando de educação infantil, o pai fala assim, nossa, mas não teve nenhum papel. Né? O papel, gente, é só o registro daquilo que ele fez anteriormente. Aquela brincadeira que ele fez, ele vai registrar depois. Então, não tem tanta necessidade, não tem essa preocupação com o papel, não. Vamos ver o que o nosso aluno desenvolveu. Ele desenvolve na fala, né? Ele aprende a socializar, porque a escola é o primeiro ambiente social que o aluno... O primeiro, na verdade, é a família, né? Família é o primeiro ambiente social, o segundo é a escola. É onde ele começa a aprender a conviver, aprender a ser é quase o primeiro e a fazer. Mesmo, tá?
Coisa primeira, hoje em dia, com a família, do jeito que está andando, tão destroçada hoje em dia, Sim, infelizmente. Verdade. Então, acaba que a escola ser o primeiro socializar E como tem mesmo. feito falta a família, Muito, viu? muito. É a base de tudo, e a gente cada dia está se perdendo mais família, né? Infelizmente, eu tenho sentido isso ao longo dos anos, como tem feito falta a presença da família. Da família acompanhando o filho na escola, sabe? A família Está presente, tá presente na vida dos filhos. Eu vou dizer para você que eu também trabalho o dia todo, sempre trabalhei o dia todo, nesses anos todos. Sim. E aí, às vezes as pessoas falavam comigo assim, eu não vi meus filhos crescer, não, eu vi meus filhos crescer. E eu acho que o importante é a qualidade do tempo que você está com seu filho. Porque hoje nós ainda temos uma outra arma contra, né? Que chama-se celular e rede social. A tecnologia vem para ser boa, mas pode destruir também. Se a gente não souber usar, né? E aí, muitas vezes, outro dia eu vi uma cena que me incomodou extremamente. A mãe estava no celular e a criança solta, descendo do carro, do lado da rua. Nossa. A criança solta e a mãe no celular. Gente, aí o carro teve que parar e ficar esperando e a mãe continuou no celular. Nem viu o que estava acontecendo. Nem viu o que estava acontecendo. Né? Eu estou falando assim de um exemplo. Não, você vê toda hora. Mas isso acontece dentro da nossa casa. Se na rua está acontecendo, imagina dentro da nossa casa. Né? Isso acontece. E eu sinto falta, eu falo que são 3 coisas importantes que a gente precisa ter na família. É uma família estruturada. A gente precisa ter religião e educação. Sabe, eu falo muito da questão da religião, porque é uma base. Você precisa ter uma base doutrinária, né? Você precisa apresentar para os filhos, os nossos filhos, sim, né? Você precisa apresentar Jesus, a vida dele, né? Você precisa ter um momento de oração com a família. E reconhecer que a gente não é nada sem Deus, sem... Sim, porque é ali, gente, que nós vamos trabalhando os valores. Nós estamos muito carentes de valores. Muito. A gente precisa aprender a enxergar o outro. A gente olha só pra gente. Eu tenho mania de brincar que a gente olha só pro próprio umbigo e esquece que tem um outro do seu lado. Exato. Né? E aonde é que só a gente lembra do outro para isso? acusar, muitas vezes. E aonde é que a gente aprende isso? Mas na escola. Na escola e na família. Exatamente. Né? Os valores, às vezes os meus valores são diferentes do seu. Eu não preciso concordar com tudo que você fala, Sim. Mas respeitar eu preciso. Sim. Respeitar. É uma grande... Né? Já é um caminho. Já é um caminho. Né? E eu acho que do ser humano, a grande vontade do ser humano, que a gente tem que entender, que muitas vezes a gente não entende, que a gente pode mudar de opinião, gente. Não quer dizer que que preto, você viu preto a vida inteira, que a pessoa não pode se convencer que é branco, não. Isso não é errado, não. E com outro detalhe, a gente pode ser quem a gente quiser. Exatamente. Eu às vezes falava muito com os alunos, como eu trabalhei com adolescente, eu conversava muito com eles e falava, né, questões. Não é porque, vou dar um exemplo aqui, até estranho, né? Mas, por exemplo, se os meus pais são mentirosos, eu não tenho que ser mentirosa. Verdade. Eu posso avaliar. Lógico que nós somos fruto do meio. Eu sou fruto do meio que eu vivi. Eu tive uma família, eu tenho uma família atrás de mim, né? Características, algumas marcas, você vai carregar, não adianta. Mas você é um ser único. E eu posso puxar dos meus pais, né? Eu puxei lá da minha família. Características físicas, o nariz, o olho, da minha família. Mas os valores eu posso escolher os meus. Verdade. Não é? E eles podem ir mudando de acordo com a vida vai passando. Né? De preferência melhorando, né? De preferência vai melhorando. Porque eu acho que nós temos essa missão nessa terra, cultivar mais valores, né? A missão nossa nessa terra é de sermos pessoas melhores. Mas melhores. Isso, acho que assim, do meu modo de pensar, é natural a gente ir melhorando, né? Que acho que, quem não falou que não, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha 15 anos, né? Sabe o que chama isso? Maturidade. A gente vai crescendo. A gente vai chegar, a maturidade vai chegando e a gente vai começando a valorizar coisas realmente importantes. Tomando as atitudes certas. Mas talvez se eu não tivesse tomado as erradas também, você não tinha chegado na convicção que você estava tomando a certa hoje, né? Verdade. Então, não tem como a gente, muitas vezes, botar tanta culpa no passado, não. Da onde que a gente veio. A gente tem que parar de preocupar da onde você veio
e começar a focar onde você quer chegar. Quer chegar. Importante. O importante é isso. Ter objetivos, né, na vida. Que a gente pode ser quem a gente quiser. Quem a gente quiser. Mas você tem que trabalhar, né? Não vem nada com facilidade, não. Não adianta pensar que você vai sentar na sala de aula, o professor vai 50 minutos degustando a matéria para você, e que nada de você fazer a prova que você vai passar, que não vai, não. Tem que ter todo o empenho, né, do aluno também. Porque o professor, ele tá te dando uma parte, mas você pode ampliar. Aí nós vamos pensar nos livros, né? Os livros. O professor, ele nem sempre ele vai passar o livro todinho com você. Ele vai te dar a base que você precisa para que você seja autônomo e pegue seu livro e vai buscar mais. Vai ampliar seus conhecimentos. Você pode ampliar pelos livros, pela internet, que hoje a gente tem. Sim, né? O livro está na palma da sua mão hoje, né? A gente tem tudo, né? Antigamente a gente ia correr na biblioteca para fazer um trabalhozinho, né? A biblioteca do centro da prefeitura, ali perto ali da estação, né? Você tem que ir lá procurar. A minha casa eu tinha um livro dessa grossura, chamava Tudo. E ele realmente tinha tudo. Tudo que a gente precisava pesquisar, estava ali. Né? Eles vendiam, né? O pessoal passava nas casas vendendo aqueles ortografia enorme, né? Aqueles livros grandes que minha mãe gostava de comprar. Nossa, ela nunca soube ler e escrever. Comprava e deixava lá para os filhos. Mas valorizava a educação. Para os filhos ler, tinha que comprar. Ela via aquilo e ficava maravilhada. Não, tem que comprar para eles aprender a ler, para eles aprender a entender. E hoje vê que ela valorizava a educação. Sempre. Ela sabia que o importante para vocês era ter educação. Não, minha mãe sempre. Ela não sabia ler nem escrever, nem meu pai, mas ela ensinou nós a escrever o nosso próprio nome. Quando a gente foi para a escola, a gente sabia escrever o nome. Já que ela ensinou. Que ela ensinava. Que bonitinha, gente, hein? Né? Então, são as histórias que muitas vezes as pessoas não conhecem. Sim. Né, por trás de uma família bem estruturada, né? Verdade. E voltada para melhorar os filhos. A gente precisa até querer que os filhos da gente sejam melhor que a gente. Tem oportunidades melhores, né? A gente vê muito isso hoje nas famílias. Né? Você acha que isso está melhorando? Eu vejo muitas famílias ainda preocupadas. Eu acho até que aumentou. Aumentou? Eu acho que aumentou. Muitas famílias preocupadas. O que eu posso dar para o meu filho? Educação. Não, você tem que estudar, você tem que ir para a escola, você tem que ir para a faculdade. Né? Por quê? Porque sabe que não tem outro caminho que não seja passando pela escola, que não seja passando pela educação. O caminho é esse mesmo. Não tem outra, não tem outra. Até porque você pode ser Não tem conto de fada. Não, e você pode ser muito bem sucedido. Vamos supor lá, você montou uma oficina mecânica. Né? Você aprendeu a trabalhar ali na vida ou com alguém, você foi um estagiário. Mas se você não tiver o conhecimento, você não vai saber gerir o seu negócio. Verdade. Não é? Verdade. Você não vai saber ser empreendedor. Fato interessante que a gente começou há pouco tempo com o Cristiano, né? Que é jogador de futebol. Sim. Aqui de Pedro Leopoldo. E ele estava contando pra gente que uma das coisas que ele mais lamenta é não ter tido a oportunidade de estudar. Porque na carreira dele não tinha como ele estar muitas vezes focado no estudo. Ele tinha que focar muito mais no trabalho do que no estudo. E agora já está com a idade já mais avançada, ele está jogando ainda profissionalmente, ele está preocupado em estudar, em fazer faculdade, tentar compartilhar o tempo dele com isso. Sim. Então, no final das contas, você pode virar o melhor jogador do mundo. Se você não tiver uma base de estudo, você não vai para longe. Você vai ficar perdido com o seu tempo todo que você passou, né? Por isso que a gente tem que valorizar, sim, a educação, tem que valorizar as escolas. Mas foi legal você falar em valorização. O estudo hoje é valorizado, os professores, você acha que devia ter mais... Você falou sobre conhecimento, o curso. Você acha que devia ter mais uma estrutura melhor sobre isso para os professores? Valorizar mais a classe? Não estou falando nem financeiramente, porque financeiramente é notório que todo brasileiro precisa ser mais valorizado. Mas com curso mesmo, com uma base melhor, com tempo melhor para os professores, porque hoje em dia os professores vivem correndo de um lado para o outro para conseguir se sustentar, na verdade. Porque financeiramente a educação não é o lugar onde se recebe muito bem, né? Não é verdade. Né? Não é a educação. Forma todo mundo, mas aqui mesmo recebe. Sim. E essa valorização, ela precisa partir de cima para baixo. Sim, né? sim. É lógico que eu tenho outras formas de valorizar meu profissional.
Eu falo muito isso. Verdade, Às vezes eu verdade. não posso valorizar financeiramente, mas eu valorizo de outras formas. Motivacional, muitas vezes, é muito melhor do que o financeiro. Sim, sim. Só que o financeiro que paga as contas. É que paga as contas. Então, hoje, o professor ele precisa trabalhar em 2 até 3 escolas, Sim. né, para ele conseguir o sustento da família. Mas essa valorização, ela precisa vir de todas as formas. E eu vou te dizer, dos nossos governantes e também das famílias. Sim, verdade, verdade. Antes o professor era muito respeitado. Não tem nem que Hoje falar. ele não é tão respeitado mais. Ai de nós, se o professor falasse, nosso pai, esse menino hoje abriu a boca na escola, né? A família, nossa, quando um professor chegava em algum lugar, ele era respeitado. Hoje ele não é respeitado mais. Né? E eu vejo assim, eu tenho mania de falar alguma coisa. É lógico, gente, que eu não estou falando aqui, não é geral. Não, né? Claro que não. São exemplos, nós temos muita gente que valoriza, muitos pais que valorizam. Mas hoje eu vejo as famílias trabalhando contra a escola e não a favor da escola, não com a escola, que a gente precisa trabalhar junto. A gente quer a mesma coisa. Criou-se uma competição, né? A gente quer o bem do nosso aluno. No final das contas, o intuito é o nosso filho sair bem. É o mesmo. Então, as famílias precisam aprender a valorizar também o professor. Porque às vezes você, por exemplo, você não gostou do professor do seu filho. Mas o aluno gosta, seu filho gosta do professor. Sim, não sim. É? Então, ele tem que estar feliz. E muitas das vezes você não gostou do professor, o aluno não gostou, mas é o melhor conteúdo a ser dado daquela forma. Né? Então a gente tem que entender, criar um meio termo. Não adianta morrer de paixão também e não aprender nada, né? Isso. E todos nós, gente, passamos pelas mãos dos professores. Eu tive professores que me marcaram positivamente a minha vida enquanto aluno. Né? E quando você para pensar naquele professor que você teve lá no primeiro ano, eu lembro da minha professora do primeiro ano, inclusive quando eu a encontro, eu tenho o maior carinho por ela, porque ela contribuiu positivamente na minha vida. Ela me ensinou a fase mais importante, que é a fase da alfabetização, né? Aqui de sair de casa, né? Estou sozinha aqui para fazer as coisas. Nossa, eu tinha sido terrível. Então, assim, eu acho que os professores precisam ser mais valorizados. Não só financeiramente, mas também enquanto pessoas que estão formando uma sociedade. Porque os professores formam uma sociedade. Não, com certeza. Não é? Nós temos uma sementinha nas mãos e nós vamos regando, nós vamos colocando ali. A gente põe o adubo, a gente põe a terra, a gente molha e os frutos vão nascer com o tempo. Se a gente for ler, são os maiores influências, a verdade são os professores. Sim, nós somos influenciadores. Muito grande, né? Muito. Eu vou contar para vocês que quando eu comecei a trabalhar, minha primeira turminha, os alunos tinham 1 ano e 2 meses. Nossa. E ao final do ano, eles tinham características, usavam coisas que eu usava. Por exemplo, eu tinha um anel que eu usava nesse dedo, indicador. Aí teve uma aluna que pediu à mãe, comprou um anel, mas tinha que usar no mesmo dedo que eu usava, o batom vermelho, que eu sempre gostei. Daí a pouco minha turminha estava todo mundo, as meninas todas de batom vermelho. Então, gente, nós somos influência para o nosso aluno. Então tem que ter muito cuidado com o que vai fazer, que vai vestir, que vai falar. Sim, também tem. O professor também tem uma responsabilidade muito grande. Mas é muito grande mesmo na formação da nossa sociedade, do nosso aluno. Né? Então a gente também precisa ser preparado para isso. Também precisa ser preparado. Essa é uma preocupação. Né? Que os professores hoje têm uma base de preparação. E tempo, né? Porque não, você tem toda a preparação, mas você não tem tempo de botar em prática, porque você pula, almoça, pula para outra, toma um cafezinho, pula para outra, né? Então fica muito corrido. Fica muito corrido. Se a gente tivesse uma valorização financeira maior, você não precisaria muitas vezes correr tanto. Você poderia trabalhar num horário só, dedicar mais e ter uma qualidade maior. Ter uma qualidade de vida. Isso. Poderia estar descansando, porque é cansativo. Sim. Não é cansativo. Cansativo. Hoje a média de sala, hoje é 30 alunos, mais ou menos. Tipo, tem escola que trabalha com... Hoje, o município não, mas tem escola que trabalha com 35 alunos. 35. 40 em sala de aula. Nossa, 40 alunos para um professor só. Não é fácil não, né? Não é fácil, moleza, não. Não. E cada aluno é um, né? Cada um é um.
Em cada uma você precisa E o trabalhar pior, uma é coisa filho dos diferente. outros, né? Igual dia. É filho dos outros. Filho dos outros, cuidar de filho dos outros não é fácil, Não é não. fácil, não. Não é fácil, não. Você se sente muito realizada, Cláudia, mesmo com Eu todos os problemas, as sim, coisas? eu Sente realizada Eu com tenho isso? orgulho de falar que eu tenho 36 anos de trabalho na educação. Tenho orgulho. Fiz uma caminhada, né, uma caminhada longa, fiz uma caminhada difícil também, não foi fácil para mim, né, como não é fácil para ninguém, mas eu aprendi muito. Estou aprendendo até hoje, né? E você gostou muito dentro da profissão, né? Que você arrumou um professor para casar também, né? Sou casada com um professor. A gente se conheceu na escola. Foi na escola? Na escola Magno Claré, que a gente se conheceu, né, e formamos uma família. Hoje nós temos 2 filhos. E a gente se entende, né? E Não tem como falar da profissão do outro, não, né? E tem um outro detalhe: nós 2 trabalhamos juntos 15 anos. Trabalhamos juntos 15 anos? 15 anos. E não tivemos problema nenhum. A gente soube separar, né? O que é do casamento, né? De marido e mulher, e o que é do profissional. E eu brinco com ele que ele era o que mais sofria na escola. Porque, além de tudo, depois de uma reunião, ele tinha que me levar para casa. De uma reunião pesada, né? Ele ainda tinha que me levar para casa. E você tem que levar essa mulher embora ainda. Tem que levar para casa, né? E aí ele brinca, né? Que eu mandava em casa e mandava no trabalho, né? Porque eu era chefe dele. Ele não tinha lugar nenhum para ir mandar, não. Mas pelo profissional que ele é, a gente, né, conseguiu. Não, o Carlinhos é um ótimo professor. Né? Nunca gostei da matéria dele, não. Diga de passagem, química não é comigo, não é fácil. Né? Eu também gostava só do professor de química. Porque a química não dá para... Não. Essa ligação não é comigo, não. Deixa quietinho na química dele. Isso. Ele também é uma excelente pessoa, né? A pessoa sempre teve a facilidade de lidar com os alunos, uma calma... que me deixava louca, aquela paciência dele. Verdade. Carlinhos é paciente. E, assim, não é porque é meu marido, né? Porque eu também tenho que ser crítica e ser... Sim, claro, né? Claro. É um excelente professor. Achei ele um excelente professor. E ele consegue pegar a química e colocar no dia a dia do aluno. Isso que a gente achava prazeroso, com as experiências, as teorias, as práticas que ele sempre levou, né? E o que eu mais, sinceramente, que eu sempre mais gostei dele, tanto que é um dos poucos professores que eu lembro, eu sou péssimo de memória, eu digo de passagem ele e Salve, porque eu sempre gostei demais da Salve foi meu professor, excelente professor. Eu gostava das aulas de história dele, maravilhosa, que não tem como esquecer. Não. As aulas dele, não tinha como você esquecer das aulas dele. É o que ele motivava os alunos, né? Os dois sempre teve muito isso, de não, vocês são capazes, gente, vocês têm capacidade de fazer, vocês podem mudar, vocês podem evoluir, não te encontrar, tá com vontade de fazer tal coisa, não, então pega e faz, estuda, vamos pra cima, dá pra vocês fazer. E isso ajuda muito a gente. Esse é o papel nosso também, né? Estamos na educação, incentivar o aluno, né? Motivar, incentivar, para ele ver que ele é capaz. Que ele consegue, porque nós temos muitos alunos que eles chegam se sentindo incapazes. Muitas vezes aí vem da estrutura familiar. A gente vem da estrutura familiar, vamos falar assim, você tinha que preocupar em saber ler e escrever. Sim. Você não precisa preocupar mais do que aquilo. Então você acaba se diminuindo. Se alguém não te fala assim, acorda, você pode. Né? E isso é uma preocupação minha, que eu tenho muito com os alunos. Principalmente os alunos que saem do 9º ano e os do ensino médio, porque a gente vê muito aluno sem perspectiva. Ele ele acha que ele não pode chegar lá, e sem perspectiva de futuro. E todo mundo pode. Pode. Não vai cair na mão, não. Não vai ser fácil, não. Você tem que batalhar. Não vai ser na primeira que você vai ganhar, não. Não, você tem que ralar. As coisas não são fáceis, não vão cair no colo da gente, não, mas você pode. Você pode mudar a sua história. Você tem que querer mudar. Você tem que querer, mas você pode. Pode. Né? E é uma preocupação muito grande que eu tenho. Eu ainda tenho vontade de oferecer alguma coisa, principalmente para os alunos que estão sob a minha responsabilidade agora, né? Sim. Os alunos do 9º ano, eu tenho muita vontade de oferecer alguma coisa para eles terem essa visão de vida, né? Para eles se sentirem motivados a buscar e correr atrás.
E eu posso ser o que eu quiser. Eu posso trabalhar, gente, como um servente de pedreiro, não estou desvalorizando, E ser não. bem sucedido Ser naquilo. bem sucedido, um pedreiro bem sucedido. Hoje, você não acha um pedreiro bom, Não acha, fácil? não. Na verdade, quem ganha dinheiro hoje é pedreiro, tá? Porque não tem, E não. você tem dificuldade. Mas a pessoa ser boa no que ela faz. Você pode estar em qualquer lugar. Você pode ser do médico ao jardineiro, sabe? Sem desmerecer nenhum. Muito pelo contrário. Sim. Nós precisamos de todo. O mal da gente se a gente não tivesse alguém que gostasse de recolher o nosso lixo. Verdade. Que gostasse de varrer a rua. Né? Para deixar a cidade da gente mais limpa. O mal da gente se não fosse. Porque nós não vamos dar conta de fazer tudo. A gente precisa do outro para trabalhar conosco. Não é? Verdade. Então, e a gente não pode formar só engenheiro e cientista, não. A gente tem que formar pessoas de bem. Sim. Afinal das contas, a gente tem que formar pessoas de bem. Sim. E que seja bom naquilo que quer fazer, naquilo que gosta de fazer. Eu tenho um colega meu que ele teve várias oportunidades, mas o sonho dele era ser motorista de ônibus. Gente. E ele faz com a maior alegria do mundo. Você vê, ele sempre está impecável na roupa dele, com aquela satisfação, aquele sorriso. Ai, gente, nada melhor do que gostar do que faz, né? Muitas vezes a gente de fora não entende, né? Porque o cara deu na cabeça motorista de ônibus, mas assim, é o que o cara gosta. Isso. Ele tem vontade de fazer. Se sente realizado. Eu acho que isso é um fato importante também. A gente precisa estar onde a gente gosta. Não é só o dinheiro. Porque o dinheiro uma hora vai pesar. Vai te dar dor de cabeça. Que adianta você ganhar muito bem, mas estar infeliz no que você faz? Porque você sofre e faz o outro sofrer. E isso vai te cobrar uma hora na sua saúde, no seu bom humor, dentro da sua própria casa. Às vezes a pessoa é uma pessoa mal-humorada porque está fazendo aquilo que não gosta. E aí você precisa ter coragem também para você arriscar, para você fazer outra coisa, para você buscar outro caminho. Mesmo que você vai ganhar um pouco menos, gente. Muitas vezes vale a pena ser. E dinheiro não é tudo na vida, não. Não é tudo, não. E muitas vezes você dá um pulo para trás, não significa que você está voltando, não. Significa que você está se podando para crescer. Quantas pessoas a gente vê, eu já vi vários, pessoas que eu conheço, que tinham trabalho, era bem sucedido, mas não tinha vida. Não tinha tempo de um lazer, não tinha tempo para a família, que largou tudo e foi vivendo uma vida mais simples. Mas que estava muito mais feliz, estava muito mais presente com a família. Menos estressado, menos cansado. E o que a gente leva dessa vida não são os bens materiais, né? Na verdade, a gente não leva nada no final das contas. Não é? Só aquilo que você fez de bom, de ruim, que vai pesar no final das contas, né? Verdade. E seus filhos, Cláudia, será que vai virar professor também? Pois não sei. Vamos ver. Um deles o que está no 3º ano agora, do ensino médio, esse ano ele já faz o Enem, né, vestibulares. Esse novo ensino médio isso, aí, com tudo. Ele está mais com tendência para uma outra área, mas ele quer nessa área de TI, nessa área de tecnologia, é o que de tecnologia. Mexe com a cabeça da meninada hoje, né? Que é uma área promissora. Sim, né? Tem um crescimento muito grande. Ele fez um curso no Senai de automação e está tendendo mais para essa área. O outro, como ainda está no 9º ano, ainda não... Está na fase, vamos brincar. Ainda não chegou no momento de fazer as escolhas. E hoje, gente, fazer as escolhas também não é fácil. Eu que trabalhei com ensino médio, eu vejo que os meninos terminam o 3º ano e eles ainda não sabem o que eles querem. Eles estão terminando mais cedo. Né? Porque hoje os meninos terminam o 3º ano quantos anos? Hoje eles terminam com 17 anos. Não é? Então, às vezes não teve nenhuma experiência ainda de profissão, não sabe nem realmente. Não sabe ainda o que eles querem. 16, 17, tem menino que termina com 16 anos, fazendo 17. E eles ainda não sabem o que querem. Eu, enquanto mãe, não vou forçar meu filho que ele tem que entrar para a faculdade agora. Eu quero que ele entre para a faculdade quando ele tiver certeza do que ele quer. Porque se não começa um curso, aí ele para. Não é esse que eu queria, vou experimentar outro. Né? Se nesse momento ele ainda não tiver certeza do que ele quer, então vamos fazer um cursinho preparatório? Para você fazer um vestibular, para você passar numa universidade boa? Vamos com calma. E outra coisa que eu vejo muito nas famílias, eles querem que os filhos façam o curso que eles talvez não conseguiram. Colocam uma expectativa no filho que não é aquilo que ele quer. Aí ele começa um curso, ele vai parar mesmo, porque não é aquilo que ele quer. Ou vai ser um profissional infeliz o resto da vida. Verdade. Não adianta
Se eu sou, por exemplo, sou da polícia militar, não adianta, às vezes meu filho não quer seguir essa carreira, ele quer uma outra carreira para ele. Ele tem que ser feliz. Verdade, Tem que ser verdade. feliz. E bom profissional. E gostar do que E faz. gostar do Tem que que gostar do que faz. faz. E geralmente também, se o seu filho geralmente não vai seguir aquilo que você faz, não. É muito difícil. Muito difícil. Porque até mesmo muitas vezes você chega estressado em casa e bota a culpa no serviço, né? Assim, você aqui pro meu pai vai ser de jeito nenhum. Toda hora eu chego aí e reclamo do serviço dele, eu vou fazer isso que ele faz, não. Na minha família mesmo, né? Nós somos 3 filhos. Eu e meu irmão saímos para trabalhar fora, né? Nós ajudamos muito meu pai no comércio, mas nós 2 saímos para trabalhar fora. A minha irmã foi a única que ficou com meu pai até que ele... Que seguiu essa área de... que ajudou, né? Que ficou com ele. Então, assim, às vezes você vai fazer outras escolhas. Não, e é legal, e acho que tem que deixar bem importante para esse pessoal que está fazendo esse momento agora de formar, de procurar o que fazer, você pode mudar no meio do caminho, gente. Você vai tomar um prejuízo financeiro. Você tem direito. Claro, mas você tem direito, não adianta você formar em medicina, porque alguém falou que você seria um bom médico e acabar com a sua vida por causa disso, não. Você pode mudar. E de repente você não consegue tomar um chazinho aqui. Molhar a palavra. Porque a nossa vida é muito eclética. O que é bom para você hoje, talvez amanhã não seja. Então você pode ter essa oportunidade de mudar. E se você tem essa oportunidade de mudar, mude. Não precisa ficar fissurado que eu tenho que ser aquilo. Não, faça alguma coisa que você gosta, né? E que você é bom nisso. Que você seja bom, que você goste, que você tenha prazer de fazer, né? Isso que é interessante. E, Cláudia, o que você espera para o seu futuro, Cláudia? Tem muito trabalho esse ano, eu sei. Muito trabalho. Ai, gente, eu espero fazer o meu melhor pela educação do município. Espero poder oferecer para os nossos alunos tecnologias importantes para o crescimento deles, oferecer uma estrutura para que todos eles consigam vencer, principalmente na área da educação, que é o trabalho onde nós estamos. Eu espero conseguir reformar mais escolas, que nós estamos aí reformando, mas reformar mais escolas, oferecer mais material didático, para que... Não, esquecendo de tocar nesse ponto, né? Que esse trabalho foi maravilhoso da prefeitura, é de parabenizar, porque esse de dar um material didático, uniforme, mochila, isso a gente tem que reconhecer, pessoal, tem que parar de só jogar pedra. É verdade. Aquilo que é bom, a gente tem que falar. Isso é uma motivação para os alunos que é incontestável de se colocar, né? Eu acompanhei algumas entregas em algumas escolas, eu e a prefeita Heloísa. A alegria de ver os meninos abrindo material, o sorriso deles de alegria, cada coisa que eles tiravam de dentro da mochila, era uma alegria. E a gente sabe que é uma ajuda para a família também. Muito grande. Gente, material escolar não está ficando barato. Não, que eu vi até no Instagram, eu também queria ganhar um desses. Pois o pessoal do estado tem me cobrado também. Mas nós não vamos ganhar, não. Mas infelizmente, né, gente, a gente não consegue atender o estado, porque nós temos a responsabilidade. Não, mas eu não queria nem para ela, não queria para mim mesmo. Você mesmo, né? Mas eu vou te dizer que os alunos da EJA, eles ficaram numa alegria de receber esse material. Mas também. É muito legal, é muito bacana. Eu falo isso aí porque, eu falo pra você, minha família sempre foi muito pobre, essa é a história de todo mundo, sem estigmatizar ninguém, não. Mas assim, eu não tive a oportunidade de ter uma mochila. A minha primeira Páscoa foi minha mãe que fez de papelão pra gente ir pra escola. Então, quando você tem a oportunidade de alguém reconhecer, gente, a gente precisa ajudar essas pessoas, a gente pode dar algo a mais, é muito bom. Isso tem que contar o seguinte, a gente tá vendo o trabalho das pessoas que a gente confiou em instalar. Isso é prazeroso de se ver. Tem gente trabalhando, tem gente fazendo algo diferente. Isso é legal. Essa é obrigação nossa, né? Porque nós estamos trabalhando para o povo mesmo. E a nossa obrigação é reconhecer como
participante da comunidade. Não só jogar pedra, saber que lá atrás também tem problema para resolver. Sim, sim. Né? E não é tão simples. Para esse material chegar na mão do nosso aluno, ele tem uma trajetória Verdade. toda. Não é simples assim, eu não chego ali numa fábrica e falo assim, me dá tantas pastas aí, não. E passo o dinheiro para lá. Não é assim que funciona. E a verba da educação, como verba da saúde, ela vem toda já, vamos dizer, verba carimbada, né? Você pode fazer isso e isso. Não é tudo que a gente quer que a gente pode fazer, não. Quem dera, né? Não é? E nem dá, né? E nem dá. Lembrando que você tem que respeitar um teto financeiro ainda. Sim, eu não posso gastar além do que eu recebo. Se tivesse, ia lá e comprava. Não comprar notebook para todo mundo dessa escola aqui. Né? Na próxima, daqui a 4 anos, nós vemos que nós paga ou não paga. E a gente já vai timidamente, né? Na verdade, dentro das possibilidades, a gente vai expandir. As escolas de ensino fundamental, anos finais, receberam esse ano tablets. Sim. Aliás, receberam no ano passado, tablets para serem utilizados na sala de aula, a tecnologia chegando na escola, e queremos que chegue mais, estamos olhando aí, igual eu te falei, que eu fiz visitas em alguns lugares, então assim, ideia a gente tem bastante, a gente quer muito melhorar a educação do município, e oferecer aos nossos alunos aquilo que eles merecem. Que eles podem ter oportunidade igual todos os alunos de qualquer outra escola. Independente seja particular, seja privada, seja lá no interiorzinho, se ele quiser, ele vai ter oportunidade de crescer. Porque ele tem direito. Muito direito, né? Tem direito a isso. E querendo ou não, pessoal, se melhora para os nossos filhos, melhora para nós. Sim, e além do material escolar também, eles receberam uniforme. Uniforme, foi. A gente padroniza o aluno, e, gente, o uniforme é a coisa melhor que tem, porque já pensou todo dia uma roupa para você ir. Nossa, não arrebenta, arrebenta, gente. Arrebenta mesmo, que é pai, sabe? Eu sei disso, eu também estou na luta. Vocês tanto que vai para a escola todo dia, surra um, surra outro. O material eu comprei para os meus filhos, um dos meus filhos, eu comprei o material, os livros dele, o kit de livros, foi R$1.080. Não é barato, não. Não é barato, não. E a escola hoje, a escola pública, eles recebem isso gratuitamente. Não, e é verdade, sem contar, tem alimentação, que a escola pública recebe. Nós podemos deixar de falar disso. De forma alguma. A alimentação hoje, digo para vocês que é uma alimentação excelente, uma alimentação balanceada, com acompanhamento de nutricionista, e as escolas têm recebido, olha, tem suco, tem frutas, não falta nada, carne, tem todo. A gente aproveita, pessoal. Na minha época era só macarrão. Gente, carne de soja eu comia. Era carne de soja e macarrão. E o macarrão era gostoso, mas era só macarrão. Muito bem feito, como se diz pelas filhas da cantina, que são extremamente caprichosas, que fazem uma comida deliciosa. Semana de criança era arroz de forno. Isso, e é uma orientação que eu dei, inclusive, para as diretoras das escolas, é que os meninos precisam de almoço. Verdade. Comida. Por quê? Porque nós temos aluno que a refeição dele do dia é a que ele faz na escola. Verdade. Nós temos as crianças que ficam nas creches, as creches oferecem o café da manhã, uma fruta no meio da manhã, o almoço, outro lanche no meio da tarde e o jantar. Quando as crianças saem das creches... Tem o jantar também? Tem o jantar também, elas já saem com o jantar. Então, para as famílias que hoje estão com mais dificuldade financeira... Nossa, ajuda muito, ajuda muito. Hoje a creche, ela faz parte da educação infantil, então não é só a criança ficar lá, só cuidar, não. Hoje a creche também educa. Já é o primeiro encontro com a educação, hoje já está na creche. A creche também educa. Então, assim, a estrutura tem muita. O trabalho tem muito para fazer. Tem muito, tem. Mas que cabe nós, pais, como sociedade, a estar mais colado com as pessoas que estão na frente para ajudar, não para apontar, não para ficar. Problemas também sabe que tem, gente, não sabe que tem um problema. Todo lugar tem um problema. Mas para ajudar com ideias, talvez a gente tenha uma ideia que ainda não foi pensada, não conseguiu ser elaborada, e ter a paciência, de saber que não é só porque eu dei ideia hoje que amanhã ela vai executar, não. E não é tão fácil assim, não é tão fácil, não. Olha, eu cheguei cheia de ideias, cheia de vontade, e ainda não consegui.
Implantar tudo que eu gostaria. Aos pouquinhos a gente vai mexendo uma coisa aqui, outra ali, né? Tem uma coisa importante que o município trouxe de volta, né, nas escolas, que é a sala recurso, que é para fazer o trabalho com os alunos que têm uma necessidade especial, Sim, né? a gente tem crescido muito na nossa com relação a isso, tem muita bastante. preocupação, né, de estar dando esse suporte dentro das escolas. Como eu disse, cada um aprende no seu tempo, né? E todo mundo vai chegar lá. Vai, né? Tem que ter paciência, né, Tem Mari? que ter paciência, cada um com suas habilidades. Então a gente tem muito essa preocupação e vamos caminhando, fazendo o melhor que a gente puder. E você pretende continuar como secretária só de educação ou você pretende enviar mais nesse meio político, público aí? Não, só secretária Não fica para por aqui mesmo? Eu estou pela educação, né? Eu acho que como eu sou educadora, a gente, logicamente que eu estou no meio político, Sim, né? A partir do momento que a gente tem um cargo político. Você está no meio político. Isso. Mas o meu desejo mesmo é só educação. Você está pela educação. Pela educação. Isso aí. Cláudia, muito obrigado por esse bate-papo, tá? Gostei demais de conversar com você, foi prazeroso demais. Espero que você tenha gostado também de estar aqui com a gente, viu, Cláudia? Também, muito. Você quer deixar um recado para essa sociedade que precisa tanto de evoluir na área da educação, Cláudia? Quero sim. Eu quero agradecer, né, a vocês pela oportunidade. Bacana a ideia de vocês de apresentar as pessoas, porque atrás, né, da Cláudia, que é uma secretária de educação, que está secretária de educação, tem uma pessoa com uma história de vida, né, com uma caminhada. Tem o seu sofrimento, os seus choros, né? Sim, as minhas dificuldades. Né? E eu queria muito que as pessoas que estão nos ouvindo, que valorizassem a educação, que valorizassem a escola, né, que valorizassem a família. Hoje nós estamos sentindo falta da família junto, caminhando com a escola, que a gente precisa estar junto para que seja realmente uma parceria de sucesso. Né? Vamos olhar o nosso filho com as limitações que ele tem, né? Vamos aceitar as ajudas que chegam, porque a gente não dá conta de tudo sozinho, todo mundo precisa de ajuda, por isso que existem os profissionais que estão aí para nos auxiliar, né? Vamos enxergar que o caminho é pela educação mesmo, e vamos valorizar, vamos trabalhar com a educação, não vamos trabalhar contra ela, não, né? Vamos valorizar os nossos professores, que contribuem tanto na formação dos nossos filhos, e principalmente, vamos ensinar a nossos filhos, né, essa moçada que está aí, que o caminho também é pelo caminho do bem, que nós temos que ter valores, que nós temos que olhar para o outro, né, não só para a gente, olhar para o outro, termos empatia pelo outro, pela causa do outro, se colocar mais no lugar do outro, porque, gente, não vai dar errado, não tem outro caminho que não seja esse. E gratidão a vocês, gratidão pela oportunidade. Mais, Cláudia. E fica o recado, pessoal, não tem atalho, família, educação e fé. É isso. Seguindo esses 3 pilares, aí você vai aonde você quiser. Onde você quiser. Família Podcast, tamo junto e muito obrigado. Cláudia,